A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Espero que você esteja bem e que o Espírito Santo, como sempre, permaneça com você, te instruindo, te guiando, te levando ao conhecimento da palavra de Deus, te consolando, te confortando, te dando condições de discernir a respeito de Deus. Amém? Nós voltamos aqui a meditar na palavra de Deus, na palavra do Senhor. E o estudo de hoje, eu costumo sempre dar um título às nossas mensagens, e a mensagem de hoje tem como título Não Apagueis o Espírito Santo. E eu quero tomar como base, como ponto de partida, como alicerce para a nossa meditação, um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 15 até o versículo 20. E diz assim a palavra de Deus: Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito Santo. A Almeida Corrigida e Fiel diz, não extingais. E a Bíblia King James diz também, não apagueis o Espírito Santo. Amém? Partindo ou continuando no texto, a partir do versículo 20 indo até o versículo 23, a palavra continua. Não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pela porção do texto sagrado tomada hoje, nós aprendemos que o Espírito Santo é uma chama que eu e você temos o dever de manter acesa. Êxodo capítulo 3, versículo 2, na Nova Almeida atualizada, o texto diz, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Essa imagem testifica da presença real do Espírito numa de suas formas. Né? Mateus 3,16 diz, depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Muitos outros símbolos são utilizados para dar uma imagem ao Espírito Santo, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Mas hoje eu quero tomar a chama como o tipo que acende a vida espiritual no ser humano, não é? O que incendeia, nós poderíamos até usar essa expressão sem qualquer possibilidade de erro ou de engano. Amém? A descida do Espírito no dia de Pentecostes foi simbolizada pela presença do fogo, mas houve ali também o elemento sonoro e foram vistas línguas, né? Demonstrando que o Espírito é audível, visível, sentível, verbalizável, para fazer aqui o uso de alguns neologismos. Mas a expressão línguas como que de fogo, né, nos dá a ideia do poder da chama do Espírito, que temos o dever de manter acesa. Precisamos, no entanto, voltar ao texto para entender os meios pelos quais devemos manter aceso o Espírito Santo nas nossas vidas. Num contexto mais amplo, poderemos entender como isso é possível, olhando principalmente para versículos anteriores. 1 Tessalonicenses, vamos pegar do versículo 12 e vamos deslindrando o texto. O versículo 12 diz, irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço, né, os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os que admoestam vocês. Ou seja, a nossa boca deve se abrir sempre para abençoar os que exercem ministérios e para bendizer a Deus por meio da honra, não é, aos que nos instruem. Agindo assim, reconhecemos a autoridade e a infalibilidade de Deus, porque às vezes nós somos levados a pensar que o Senhor está dormindo, né? Está demorando a agir, ou que nós precisamos ajudar o Senhor a enxergar melhor a situação geral, que Deus às vezes cochila. Esse é o pensamento de alguns, talvez não verbal, talvez não formatado na mente, no discurso, mas na prática isso acontece. Miriam e Arão incorreram num erro destes e se deram muito mal. A Bíblia Nova Almeida atualizada, Números 12,
a partir do versículo 1 diz: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Depois de os convocar à tenda, então o Senhor disse, partindo lá para o versículo 6, nós pulamos do versículo 2 lá para o versículo 6. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras, e se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés, como vocês fazem tal coisa? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se irou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. Continuando no texto dos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, e aí a partir do versículo 13, para continuar dando entendimento a respeito de como manter a chama do Espírito acesa. E aqui nós falamos da honra àqueles que exercem ministério, que é o que o texto diz e recomenda que nós façamos. Honremos, oremos, estejamos sempre submissos àqueles que exercem ministério. Versículo 13 deste texto que nós lemos, deste texto que nós acabamos de ler, 1 Tessalonicenses, tomando como base, diz: tenham pessoas, ou tenham essas pessoas, essas que exercem ministério, em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Hebreus 13, 17 chega ao ponto de nos ordenar que nos sujeitemos, Sujeitai aos pastores, ou obedecer a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles. Olha só. Prosseguindo do versículo 14 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o texto continua dizendo: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito Santo. Eu fiz questão aqui de repetir o texto até o seu final, até chegarmos de volta àquele que eu dei como título para essa meditação de hoje: não apagueis o Espírito Santo, ou não apaguem o Espírito Santo, para que nós pudéssemos ir entendendo, para que nós pudéssemos contextualizar e olhar para o texto, enxergando nele a fórmula para manter a presença do Espírito e a chama desse Espírito acesa em nós. Na verdade, o texto é bastante prático, não é uma instrução bastante clara. Esta porção do texto sagrado nos exorta a esta mansidão, sempre agirmos com humildade e com mansidão, mesmo nas situações mais adversas. Sempre contentes e confiantes no controle do Senhor e sempre crendo que em tudo há o propósito de Deus para nos tornarmos melhores. Esta é uma forma, uma maneira eficaz de aproximarmos o Espírito Santo de nós, embora o oposto seja verdadeiro e ele se afastará de nós. A causa da preocupação de Paulo de que extinguemos o Espírito Santo, ele mesmo em Efésios 4:30 escreve que não devemos entristecer o Espírito Santo, porque ele é o selo, ele é a garantia, ele é quem garante a qualidade e a propriedade dos salvos. Sem ele, nós nos perderemos ou perdemos a autenticidade e a garantia de pertencimento
Amém? Então, como atleta que corre levando a tocha olímpica, também devemos correr a carreira da fé, firmes, alegres, felizes, constantes, abundantes, levando a chama do Espírito sempre acesa. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos pela Tua presença sempre nas nossas vidas, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pela cruz, Senhor, que nos redimiu. Agradecemos por cada alma, Senhor meu Deus, que através desses canais tem buscado a instrução e o conhecimento de Ti, ó Deus, e Te pedimos, Te rogamos que cada dia nos qualifique, nos capacite mais, para que nós possamos continuar, Senhor amado, fazendo a Tua vontade, levando a Tua palavra. Em nome de Jesus foi que nós oramos agradecidos. Amém. Fique em paz.